não sei o quê, meu zagueiro. Assinou aqui, meu ontem. menino. Ai, meu menino. Meu menino. Não durou nem 6 meses na minha casa. O que aconteceu? Mas durante esses 6 meses Fomos aí... felizes. Foram felizes, Fomos. exatamente. Ele honrou o contrato dele, a camisa do Botafogo. Fez gol, inclusive, na Copa do Mundo. Primeiro gol de um clube brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Já honrou, mas agora está de saída do Botafogo, porque na noite de ontem ele assinou, enfim, o contrato dele com o Nottingham Forest. Inclusive uma informação confirmada pelo próprio empresário do atleta, que é o Juliano Bertolucci. E agora ele está de saída, contrato de 5 anos com o clube inglês. E o clube inglês vai pagar ao Botafogo 12 milhões de euros. É um valor menor do que o Botafogo pagou para tê-lo Foram junto 14, ao Santos. né? Exatamente. Mais o Tiquinho, né? Só que aí o Tiquinho foi em relação a pagamento de uma dívida antiga, Sim. envolve essa operação. Mas o Jair, na ocasião, custou 14 e agora vai receber 12. Por que isso? Aí eu perguntei isso para a pessoa falou assim, Vinícius, tem que olhar também forma de pagamento. A gente vai pagar ao Santos de um determinado jeito, nós vamos receber do Nottingham Forest de um determinado jeito. Acaba sendo melhor você receber mais rápido num valor menor, entende? Isso é economia. Eu nunca recebi um valor tão alto assim, José Ilan, então eu não entendo muito bem. Mas diz além que da se relação você do recebe, John né? Texel com o grego, né? Que é o dono do- Marinacos, Exatamente, né? que é uma Aliás- relação muito boa. Ô, Pedrosa, esse cara era bom pra tu, hein? Não era, não. Esse Não grego era, aí? Não. Viu como é que ele tá metido? Ele tá. Ele Você já... tá vendo como é que ele tá metido? Ele tá. Ele Tu conversou não ia com o querer VAR. que ele comprasse o Vasco? Não, com esses mutreta aí? Não gostaria, não. Mutreta! Olha só, vamos lá. Vamos lá, a gente precisa deixar claro aqui. Gostei do Por mutreta. quanto que o Jair foi comprado pelo Botafogo? 14. E tá sendo vendido por quanto? 12. Não tem maquiagem que me faça acreditar que esse negócio está sendo bom pro Botafogo. Isso está sendo horrível pro Botafogo. A questão é que o John Textor tem uma relação com o Evangelos Marinakis, que é o dono lá do Olympiacos, e que chegou, sim, a conversar com o Vasco, chegou a assinar a NDA, chegou a marcar a reunião e depois deu pra trás. Aí chegou a negociar com o São Paulo, vocês sabem que ele estava negociando com o São Paulo, negócio de captação de base e tudo mais. Agora parece que já tem um Botafogo no negócio, porque o canal do Medeiros, que é o Matheus Medeiros, competentíssimo jornalista que cobre o Botafogo, falou que tem a intenção de, quem sabe, fazer um trabalho de captação da base do Botafogo. Então, eu quero isso pro Vasco? Eu não quero não, Fernando. Eu não quero não. Porque, assim, a base, ela é muito mais valiosa do que muito clube, no sentido de, às vezes você compra o clube por 700 milhões, a gente até já conversou O sobre Fluminense isso. é um bom E cara. tu vende um moleque por 500, um jogador por 500. Então, assim, é muito complicado você tentar entrar nessa situação toda. O Jair chegou no Botafogo, 6 meses está sendo vendido. O Igor Jesus está sendo vendido. O Cuiabano está sendo vendido. 3 jogadores para o mesmo local. Só uma atualização, o Cuiabano não vai mais. Tá, o Só Cuiabano vai- não vai. o Igor Jesus está indo por quanto? Foi por 18 e ele 12. 12. 30. Então a gente está falando de 30 milhões de euros em 2 jogadores que, desculpa, o Igor Jesus com a bola que ele estava jogando, ele poderia ter saído por 25 tranquilo. E o Jair não vale 12 nem aqui nem na China. O Jair é jogador para 20 milhões. Mas sabe o que eu penso? Então- Eu, Fernanda, coração franco aqui como torcedora, tá? Eu penso o seguinte, eu já fiz muita conta pro Botafogo, mais do que da minha própria casa, Zé. Negócio de luz, gás, já fiquei, se vender fulano vai pagar salário, se puxar daqui vai se cobertor cu. Hoje eu vivo num lugar que assim, o dinheiro, eu quero a taça. Se no final do ano o John Textor me entregar uma outra taça pra eu beijar, o Igor podia sair mais caro, o Jair também. Eu, Fernanda, a não ser que seja, o cara começou a fazer um dinheiro sujo, um dinheiro de um lugar que não é legal e tal. Agora, se ele entende que vamos dizer assim, na relação social dele é importante, às vezes ele negociar um jogador num valor menor para ele conseguir ter o bom tráfego ali, eu não sei, eu não vejo Mas problema. o problema não é esse, Fernanda. O torcedor do Lyon poderia estar pensando igual a você. E o Lyon está rebaixado lá na França. Por conta de questões Então, foi o que eu financeiras de John falei. Textor. Se enquanto isso acontecer e eu tô lá buscando um título e o Botafogo tá com dinheiro limpo, não tá vindo de um lugar obscuro, eu tô feliz enquanto torcedora, o né? fluxo de caixa, É quando isso, eu falo mutreta, é no sentido de, não é falcatrua ou algo desse tipo, é mutreta no sentido de você comprar um jogador por 14 e vender por 12. Tem alguma coisa errada aí.
Nessa eu tô com o Pedrosa, Pô, Fernandinho. tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa acontecendo que não faz sentido. Porque se você comprou um jogador de 18, 19 anos, está vendendo por 12, um cara que você comprou por 14 para a Europa, meu amigo, qual a valorização que está dando isso pro seu clube? O que seu clube está ganhando com isso? O ponto é esse. Então, assim, eu já falei aqui. O John Textor, em 2024, ele fez algo que nunca aconteceu na história do Botafogo, que nunca aconteceu na história da maioria dos times. Só Flamengo e Santos tinham conseguido. Campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Só que o 2025 do John Textor é muito mal planejado. É muito mal feito. E se o torcedor do Botafogo não ligar o sinal de alerta, daqui a pouco vai nessa de pô, isso aqui, e bota para debaixo do tapete aqui, bota para debaixo do tapete ali. E cadê o Botafogo? E o Botafogo está sendo prejudicado com isso, porque o time está sendo desfacelado. Perdeu novamente seu zagueiro titular, perdeu seu atacante titular, tá trazendo outros jogadores. Mas qual é a certeza de que isso vai dar certo? O futebol não é ciência exata. Você tem que ter planejamento para você conseguir conquistar as coisas. Às vezes acontece até sem planejamento, mas isso não é o ideal. Mas, Pedrosa, foi isso que eu falei, inclusive, quando a gente debateu aqui o futuro treinador do Botafogo. Esse futuro treinador do Botafogo, quem é? Ele vai chegar novamente no meio de uma reformulação total. E nesse debate de vocês dois, eu tô com o Pedrosa no sentido assim, o sinal de alerta tem que ficar ligado. Porque não dá para o John Textor ficar fazendo isso a todo momento, porque isso prejudica o desempenho. Porque fazer o quê? Vender? Mas todo mundo faz. Não tem como você segurar um jogador que é uma joia. Fernandinha, o Jair foi contratado 4 meses depois. Eu duvido que ele tenha sido contratado para ser vendido 5 meses, 4 meses depois. Não, isso Pelo não contrário, deve ter no contrato dele estava combinado que 18 meses ele iria para o Lyon. Então, assim, é óbvio. E outra, o Igor Jesus, ele valia mais do que ele foi vendido. 18 milhões de euros, eu acho pouco. Mas entende que para o torcedor, se ele tiver uma resposta esportiva... Mas eu acho que o torcedor não tem que pensar só no campo, não. É isso. O torcedor não pode ficar pensando só no campo. Porque se o torcedor pensar só no campo, daqui a pouco, tá ganhando, mas e o clube? E financeiramente? As coisas estão sendo bem feitas? Ele ainda dá sorte, Fernanda, que aqui não tem esse sistema de rebaixamento, caso você tenha algum tipo de problema. Não tem fair play financeiro implantado aqui. Então você não tem punições esportivas nesse sentido. Então, se tivesse, o Corinthians estava rebaixado, o Vasco também estava rebaixado de novo, entre outros clubes que devem perfeitamente. muito. Vocês entendem que um clube que cuidado. tinha 1 bilhão em dívida e hoje caiu pela metade e que tem respostas esportivas, o torcedor olha e acha que tá tudo bem. E eu, como torcedora, falo... Mas, cara, ele vai ter o jeito dele de negociar, de levar e trazer. Ele tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Não, de olho o torcedor já fica. Mas eu não sei se tem um sinal de alerta tão grande pro torcedor botafoguense nesse momento. Eu acho que no fim das contas acaba sendo um pensamento muito vazio. Beleza, se eu ganhei título, tô nem aí pro que vai acontecer. Eu acho que não. Eu acho que o sinal de alerta tem que ficar ligado e o torcedor ele tem que administrar, ele tem que cobrar. Porque senão é assim, beleza, é SAF, nada mais eu posso fazer, seja o que Deus quiser, se a bola entrar, entrou. Não, eu acho que o torcedor... Não é isso, é torcer, obviamente, né? Vamos fazer o seguinte, põe na tela aí, esse assunto dá pra... É porque a gente tava sem tempo, vamos... Porque aqui a gente tem um tempo, tá? A gente não precisa correr com todos. Aqui a gente pode argumentar bem. Botafogo surpreendeu, atendeu a expectativa ou decepcionou? Porque, assim, pro Textor, acho que decepcionou. Ele demitiu o Renato Paiva, não queria dizer nada. Mas é muito pelo que ele fez contra o Palmeiras. Sim, a escalação, as opções dele. Claro. Né? Ele se acovardou mesmo. Ele, entregou pro... eu sou pior, vou me defender. Enfim, eu achei que ele não fez as melhores escolhas. É difícil querer concordar com o Textor, porque eu não gosto de concordar com ele, não, mas... o Renato Paiva deu motivos, né? Deu esse motivo. Mas pelo grupo que o Botafogo estava, ele me surpreendeu. Uhum. Ele classificou no grupo mais difícil. E ele caiu para um time que é do nível dele. Não decepcionou. Sim. O que decepcionou foi o trabalho do treinador. Escalou um time que o Botafogo poderia ser mais ousado nesse jogo. E aí? Assina embaixo. É exatamente o que eu diria. Surpreendeu. Surpreendeu. Você, Zé? Também. Lembro do primeiro programa que nós fizemos aqui no dia dos primeiros jogos. Olha, dá para jogar o Botafogo, mas é o time que, se ficar de fora, dá para entender. E acho que ele surpreendeu. Se ele fica de fora nesse grupo, eu nem ia falar que ele decepcionou. Se ficar em terceiro lugar e fizer jogos bons contra o Atlético de Madrid e PSG... né? Para mim é exatamente isso. Seria a expectativa. Eu vou te surpreendeu porque, assim, a análise prévia, vou pegar o que a gente podia imaginar antes, era de muita dificuldade para se classificar. Ao se classificar, chegou nas oitavas daquele grupo, parabéns, me surpreendeu positivamente. Sim.
Acreditava futebol é futebol, o Botafogo tem um ótimo time, dava para chegar, chegou. Se tivesse sido eliminado com louvor, atendeu a expectativa. Se tivesse sido eliminado humilhado, aí é um decepcionou. De coisas parecidas, né? Aquela coisa, a eliminação, ela pode ter dois caminhos, né? Assim, toma de 5 de um, 4 do outro, sofre com o Seattle. Não. Então, para mim, considerando tudo, me surpreendeu. Sim. Eu acho que... É isso aí. E por isso que o debate sobre o Renato Paiva é uma coisa curiosa, né? Porque eu entendo essa coisa da postura contra o Palmeiras, mas eu também entendo que há outros elementos para a gente debater. Quero te ouvir uma palhinha. Se der, a gente aprofunda mais. Você entende a demissão e acha certo ou te surpreende? Eu não acho certo, mas eu não contrataria ele para ser o treinador do Botafogo. Entendi. Eu acho que a escolha que o John Tex fez lá atrás não era a minha escolha de treinador para o Botafogo. Eu acho que o John Tex, ele está conseguindo atrapalhar o Botafogo na temporada toda. Ele que foi fundamental para montar esse Botafogo campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Parabéns ao John Tex. Mas o que ele está fazendo com o Botafogo nesse ano, essas escolhas, a demora para escolher um treinador, abrir mão de um campeonato como Pra ele, uma janeiro é Supercopa, maio, abril. Parece que os primeiros meses não existiram. sabe? Aí agora, de novo, Vai ser do nada. vai voltar tava para melhorando um competições importantíssimas que o Botafogo está. E ainda não... Quem é o treinador do Botafogo? Vocês já sabem? Não. Já tem? Não, Tá aí. De novo, vai começar um campeonato. é isso. Então, assim, eu acho que passa muito pelo gestor que o Botafogo tem, que ele tá assim, eu faço a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, vai dar certo, do jeito que eu quero. Assim, não acho que o Renato Paiva era o treinador, não era o treinador da minha preferência para o Botafogo. Mas ele estando ser demitido agora, já para voltar para uma competição, a não ser que ele tivesse logo esse treinador para já estar treinando esse time, para já estar organizando esse time para o campeonato, que já volta agora em julho. Sim. Vamos fazer o seguinte, o Touch tem vida livre aqui. Eu vou seguir no Touch, vai parando. Pessoal, mais um jogador aí do Botafogo vendido, Jair. Cara, Jair pra mim foi um dos principais jogadores do Botafogo nesse Mundial. Putz, o cara cortava muita bola, principalmente ali no jogo contra o PSG. Ele foi um dos destaques, na minha opinião. Jair, o cara foi vendido por muito pouco, também não entendi essa. Foi comprado por 14 milhões, vendido por 12. Se você tem alguma ideia do porquê o Testor, a SAF, tenha feito isso, deixa aqui nos comentários e diz aí o que você acha, por que ele fez isso. Mas o Jair era uma peça fundamental ali do meio de campo para trás, né? Pro Botafogo. O cara fez gol de cabeça. Foi o primeiro a fazer gol, né? Dos 4 times brasileiros que avançaram. Então, não entendi a venda do Jair agora. E mesmo que se vendesse, por que vendeu por tão pouco? Fica aí a dúvida, né? Agora, o que o Testor vai fazer em relação ao treinador do Botafogo? Até agora não surgiu nenhum nome para dizer se vai ser o treinador. O Testor, não sei o que ele está fazendo da vida. Espero que esteja procurando um treinador para o Botafogo e rápido, porque além dele achar, ter o contrato e tudo mais, o treinador ainda tem que ter o contato ali com os jogadores e tem que ter uma troca ali, né? Para ele saber no que ele está entrando, né? No que o treinador está entrando. Então, a gente precisa desse treinador muito rápido para que a gente pelo menos se saia bem nos próximos torneios, né, do Brasileirão, que são torneios importantíssimos. Pô, o Botafogo tem risco de ser rebaixado, dependendo dos resultados aí dos próximos jogos. A gente viu como que o Botafogo ficou no começo do ano sem treinador, um treinador reserva, na verdade, né? Lá de base, né? Treinador de base.
e eles perdiam para times que não dava para perder. Então, vamos ficar por dentro aí do que tá rolando, né? Eu queria mostrar aqui para vocês uma relação de todos os técnicos que foram cotados no começo do ano pelo Testor, mas eu não sei onde está essa notícia agora, mas próxima vez eu trago para vocês e muito obrigado.